Estão com tudo pronto aí, gente? Beleza, para mim tá Beleza. tranquilo. Então vamos lá. Seguinte, uma das coisas que mais tem feito a diferença no quadro técnico com relação à questão de trabalhadores, né, que têm grande qualificação no mercado, são os devidos requisitos, principalmente na área de instalações elétricas prediais e nas instalações industriais. Por quê? Porque hoje em dia, como vocês estão todos vendo, hoje em dia nós temos, né, a automação industrial e nós temos agora a automação residencial, tá ok? Então, muito bem. Hoje o que nós procuramos é o seguinte: é maior conforto dentro das nossas residências. Então, um dos campos que mais estão crescendo é o campo da automação residencial. Por isso que quando vocês forem ver, tá? Eu aconselho vocês aqui, ó, eu aconselho vocês a assistirem depois este vídeo aqui, esse aqui. Eu aconselho depois vocês a assistirem esse vídeo aqui, ó, o Offworks ou então automação, casa inteligente, tá ok? Beleza? Por quê? Hoje em dia, como eu disse para vocês, tem gente que paga rios de dinheiro para fazer uma automação bem feita na sua residência, porque significa conforto e comodidade. E tudo isso tem ligação com as instalações elétricas prediais, tá ok? Então, nós vamos falar aqui sobre alguns dispositivos, tá ok? E como que eles funcionam fisicamente. Pois muito bem. O que são dispositivos de segurança ou de proteção? São dispositivos que têm como papel fundamental garantir às instalações elétricas o bloqueio contra eventuais choques de sobrecorrente ou então de sobretensão e, consequentemente, de surtos que visam um grande aquecimento. A norma técnica brasileira que regulamenta tudo isso é a norma 5410, ok? Que é também a mesma norma que nós temos aqui como pauta, a regularização e também a fundamentalização para um bom aterramento, tá ok? Pois vamos começar aqui com o fusível. Quais são os tipos de fusível? Os fusíveis são dispositivos de proteção elétricas comuns, tá ok? Então, não é errado dizer que, dependendo do problema que você for ver numa prova de concurso ou coisas do tipo, você se deparar com um fusível na resolução daquele circuito. A finalidade dele é proteger contra sobrecorrentes e sobrecargas e devem ser substituídos após serem acionados. Como que funciona aqui o fusível? O fusível, ele funciona a partir do avanço de corrente ou de sobretensão. Mas fisicamente falando, ele funciona a partir da lei de Biot-Savart. Biot-Savart. Lei de Biot-Savart. O que que diz a lei de Biot-Savart? Todas as vezes que um material ele passa ou ele é submetido a uma corrente ou então uma sobretensão, gera-se nele um campo elétrico magnético que tem ação contrária. Justamente a partir dessa lei que veio o quê? A questão do fusível, com o intuito de proteger os equipamentos ou então os circuitos aonde ele está fazendo o quê? Essa ponte. Tudo isso vem a partir da lei de Biot-Savart. Aí tem gente que fala assim, professor, por que que o senhor não equaciona aqui para nós a lei de Biot-Savart? Por uma razão muito simples. Porque você tem que ter conhecimento de cálculo diferencial integral, porque se eu colocar isso aqui para vocês, isso aqui é uma integral cíclica, então você não vai entender, tá ok? E nem uma derivada parcial. Por isso, eu só transmito como que ela funciona, e se vocês quiserem, eu posso até ditar, tá ok? Para que vocês saibam como que funciona. Vocês querem que dite para vocês ou não?
Para anotarem? Sim ou não? Sim, por mim sim. Sim. Então pode colocar aí, Lady Beatriz Savar, 2 pontos. Ah. A hora que estiverem prontos, vocês podem me falar. Professor, mas isso aí já tem lá no material nosso, tem isso lá, não Tem. essa resolução? Essa lei aqui não tem, não. Eu estou incrementando ela, tá? Mas fica à vontade só se quiserem anotar, beleza? Então, um resumão dela aí tá ótimo. Não, beleza. Quando vocês quiserem aí, eu vou ditar, tá ok? Pode estar, Pode Paulo. começar? Beleza. Quando um material Quando um material quando um material é submetido, quando o material é submetido a uma enorme diferença a uma enorme diferença de corrente. Aí você coloca assim, I ou tensão, I ou tensão, I ou tensão, vírgula. I ou tensão, gera-se um campo eletromagnético circulante. Ponto final. Campo elétrico circulante, campo eletromagnético circulante. Ponto final. É por isso É por isso que o fusível interrompe esse fluxo eletromagnético, vírgula, a fim de não danificar os circuitos posteriores. Ponto. Quando vocês estiverem prontos, vocês me falem aqui que eu vou continuar, tá? A fim de não danificar os circuitos. Posteriores. Aqueles que estão conectados, tá? Na hora que vocês estiverem prontos, fala, professor, pode seguir, eu vou seguir, tá?
Pessoal, o momento presencial de vocês é esse sábado agora? Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Tem um sábado agora. Isso. Aham, Tem um amanhã, né? Dia isso, 2. isso. Beleza. Eu acho que vai ser o Glauber que vai falar com vocês. Eu não sei se foi o primeiro encontro, foi ele, foi? O Glauber? Laura é o senhor, é o carequinha lá, um senhor de Isso, idade? é. Foi ele mesmo. Então vai ser ele. Então tá certo. Pode continuar, pessoal? Pode? Beleza. Outro dispositivo de proteção que nós temos é o disjuntor. O disjuntor, ele tem como prerrogativa, ou então papel preponderante, desarmar a corrente elétrica que passa numa sobrecarga ou quando gera um curto-circuito. Tá ok? Pois muito bem. Ele funciona a partir da lei física que nós chamamos de lei da indução e da indução de Faraday. Lei da indução de Faraday. Lei da indução de Faraday. Beleza. O disjuntor, então, pessoal, ele visa desarmar a corrente elétrica que tem um grande e elevado patamar. Ok? Pois muito bem. Professor, como que isso pode acontecer no nosso caso? Isso pode acontecer principalmente quando um transformador não está retificando a corrente, tá? Isso pode ser um grande problema. Porque dependendo daquilo que o transformador ele for retificar, talvez o secundário dele precisa trocar as espiras. É um ponto. Talvez você precisa levar o transformador para fazer algum tipo de processo de retificação, por exemplo. No caso que eu falo é de... Me fugiu a palavra, mas de torneamento, por exemplo, alguma peça que está danificada, alguma coisa assim que esteja danificada, mas me fugiu a palavra, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, dependendo disso, talvez o secundário não esteja fornecendo a corrente necessária para a nossa residência. Então, é por isso que o disjuntor ele tem essa finalidade. Quando instalado corretamente, isso aqui funciona perfeitamente a fim de evitar esses surtos de corrente ou curto-circuito. Muito bem. Vamos para demais. O IDR. O IDR também é um dispositivo de proteção. Ele funciona a partir do quê? Do desligamento automático, quando ele detecta correntes superiores ao patamar de 30 miliamperes. Ok? Por isso que eles são muito utilizados em áreas molháveis, né, como lavanderias, cozinhas e ambientes externos. Por quê? Porque a umidade, como vocês sabem muito bem, ela interfere diretamente no processo de condução elétrica, tá? E também o calor. Perceba, nesse momento quente que nós estamos vivendo, às vezes você toca numa pessoa, às vezes a pessoa está carregada, você transmite o quê? Entre aspas, um choque de leve na pessoa. Mas neste caso aqui, como se trata de um equipamento de proteção, ele tem como finalidade proteger os circuitos, seja das máquinas de lavar, seja dos fogões que estão sendo utilizados, justamente para que quando há esse surto de corrente em 30 miliamperes, ele faz o quê? Ele desliga automaticamente. Professor, é sempre com esse patamar? Sim, é sempre com esse patamar de ser superior a 30 miliamperes. Mas, professor, como que acontece isso? Acontece assim, ó. Eu vou desenhar aqui um gráfico para vocês. Então, fazendo assim, eu sei que a minha corrente, ela vem de modo que alternado.
ela vem como uma senoide. Vou ferrar depois aqui de novo. Vou fazer assim, ó. Assim. Ela vem como uma senoide. Certo? Muito bem. Ela veio dessa forma. Muito bem. Então, a corrente que vem para nós, na nossa residência, ela vem com esse o quê? Patamar. Dependendo daquilo que o circuito não segure, como, por exemplo, uma resistência queimada, isso pode interferir, ou um fusível que está queimado, ou um disjuntor que não está funcionando bem, o que acontece? Há um surto grande de corrente, que faz com que ela cresça, muitas vezes, exponencialmente, ok? Como nesse aqui de azul. Pois muito bem. Quando isso acontece, pessoal, lembre-se, todas as vezes que eu tenho corrente fluindo, eu tenho campo elétrico e magnético acontecendo. Se o meu campo eletromagnético também flui dessa forma, como a minha corrente cresce de maneira exponencial, esse campo eletromagnético também vai fluir de modo o quê? Exponencial. Isso interfere no funcionamento de outros circuitos e interfere justamente também na rede com que eu estou tendo que trabalhar. Mas, professor, uma corrente com esse patamar, ela pode interferir diretamente? Com certeza. Você não se lembra da experiência da bússola de Ørsted? Que ele colocou uma bússola em frente, energizou um fio, e a partir daquilo que ele estava energizando, a bússola, a agulha da bússola, se movimentava, mostrando que todas as vezes que há manifestação de corrente, há variação de fluxo eletromagnético. Ok? Beleza. Esse é um outro dispositivo, sempre utilizado para o patamar de 30 miliamperes. Outro dispositivo, eu tenho os DRs, que são também chamados de interruptor diferencial residual. Pois muito bem. A finalidade desses interruptores é detectar qualquer tipo de fuga ou alteração de corrente que possa ocorrer por meio de por exemplo, quando uma criança coloca o dedo numa tomada. Como que isso acontece? Nós temos as chamadas correntes de Foucault. Temos as chamadas correntes de Foucault. Correntes de Foucault. Correntes de Foucault. É um nome mais chique de dizer corrente de fuga, tá? Ou correntes parasitas. Dependendo daquilo que você está mexendo, principalmente no caso que foi citado aqui de uma criança, o que acontece? O nosso corpo é formado de água. Então, nós somos o quê? Naturalmente, condutores de energia elétrica. Então, o que acontece, pessoal? Eu tenho que ter esses dispositivos de proteção justamente para que eles possam variar de forma automática o corte imediato de corrente, o quê? Para o circuito interno da casa. Então, o que acontece? Geralmente, aqui estão as especificações quanto à corrente máxima e a corrente nominal que ele tem capacidade de cortar. O símbolo dele é formado o quê? De acordo com essa norma aqui, dessa simbologia, como ele tem que ser o quê? Instalado. Ele funciona a partir da chamada lei de física, lei da indução de Faraday. Lei da indução de Faraday. E quando há um aumento da corrente, há também um aumento do campo eletromagnético e, consequentemente, da minha DDP. Então, o meu dispositivo, o meu DR, ele desarma automaticamente.
Ok? Pessoal, até aqui, alguma pergunta? Podemos continuar, sim ou não? Podemos continuar. Beleza. DTM. O DTM é a sigla para disjuntor. Perdão. É a sigla para disjuntor termomagnético, que pode ser encontrado em diferentes tipos, tamanhos ou modelos. Mas, o que ele acontece? O papel dele é proteger contra sobrecargas e sobrecorrentes, que desarma o quê? A corrente, o circuito, quando há um calor o quê? Atípico. É por isso que é termomagnético. Muito bem. Esse princípio aqui, termomagnético, ele funciona a partir de dois. Ele funciona a partir do campo eletromagnético, que está invariando, ou seja, variante quando há sobrecargas, e também com a lei chamada lei de Fourier. Lei de Fourier. Professor, o que é a lei de Fourier? A lei de Fourier, ela diz o seguinte, que quando há um fluxo de calor, isso aqui é fluxo de calor, isso aqui afeta diretamente a minha comprimento, a minha variação de temperatura, dividido pela área com que estou atuando. Não, peraí, tá errado, eu confundi aqui. É em cima, é área, aqui em cima é comprimento. Muito bem. Então, o que acontece? Se eu tenho um fluxo sobremaneira elevado, a área que também vai ser o quê? Que ele vai aplicar vai ser o quê? Elevada. Quando há variação de calor, juntamente com variação de campo elétrico, você está deixando com que o seu circuito haja o quê? Um sobreaquecimento. Você pode fazer com que isso aqui determine no funcionamento dele, até mesmo na queima dos seus circuitos. É por isso que nós utilizamos o DTM justamente em quê? Em indústrias termoelétricas. Ou então, que é um processo que tem uma grande caldeira, nós geralmente utilizamos o disjuntor termomagnético para evitar justamente isso, que o calor que esteja produzido lá não se espalhe de maneira que alastrante, danifique o circuito da caldeira ou também os demais circuitos e que possa proteger o quê? Os circuitos intermitentes daquele local. Então, o DTM ele serve para essa finalidade. O DPS. O DPS, né, ele é o quê? Um dispositivo de proteção e muito utilizado para o quê? Evitar problemas com relação a aterramento ou então causados por raios, né, fenômenos naturais. Ele tem como finalidade proteger os equipamentos eletrônicos, certo? E como que funciona? Eu tenho aqui no meu DPS a norma e o fabricante, a tensão nominal, a corrente máxima de descarga que ele pode suportar e um indicador de seu quê? Funcionamento, ok? Muito utilizado. Pois muito bem. Dispositivos de manobra e tomada. O que são? De acordo com o conceito aqui, diz o quê? Que são utilizados dispositivos eletromecânicos ou eletrônicos para permitir a passagem de corrente elétrica entre fonte e carga através de manobras, ou seja, de ligar e desligar. Um exemplo disso são os interruptores de luz, já que eles impedem que permite a passagem de corrente elétrica da fonte de energia via as lâmpadas, ok? Então, o que acontece? De acordo com a norma 5410, os dispositivos de baixa tensão, eles são classificados quando a sua tensão é inferior ou igual a 1000 volts. Já os dispositivos de alta tensão, eles têm como finalidade o quê? Proteger o circuito, desde que você comprove que a tensão seja superior ao quê? 1000 volts. Beleza.
Então, o que acontece? Eu tenho que ter em mim o pensamento que eu tenho 3 tipos de circuito. Quando eu for mexer num quadro, eu tenho o circuito principal, que é aquele constituído de todos os circuitos associados, todos os elementos, tá? Para proteção, de função de abrir ou fechar a carga. E é o circuito de comando, responsável pelo comando do circuito principal de ligar ou desligar, a chave principal. E o circuito auxiliar, que é responsável justamente no alarme ou a indicação de situações quando a carga ou então a corrente estão muito elevados. Dispositivos de manobra. As tomadas. É por meio das tomadas, logicamente, que nós energizamos os nossos aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, entre outros. Ok? As tomadas elas podem ser de 110 ou de 220 volts, dependendo da necessidade do aparelho que se liga ali. Ok? Pois muito bem. Aqui no nosso país, a frequência que nós adotamos aqui como principal é de 60 Hz. Tá? Enquanto que no Paraguai, essa frequência já é de 50 Hz. Professor, isso aqui influencia diretamente no princípio de funcionamento e no funcionamento dos meus equipamentos de 110 e 220 volts? Completamente. Tá? Então, dependendo daquilo que você for ver, se alguém aqui faz compras no Paraguai, olhe justamente o que? A frequência com que ele foi o que projetado. Há aparelhos e eles já são projetados unicamente para o quê? 60 volts, ok? Mas fiquem de olho, tá bom? Porque senão você vai e compra um equipamento que só funciona na frequência de 60 Hz, aí ferrou, né? Mas já bom. Vamos lá. As tomadas, elas são divididas em 2 pontos, em 2 classificações. A tomada de uso geral, que é o tube, que é o próprio nome, né? Que serve para carregar celulares, geladeiras, ligado em televisões e outros, são as mais comuns. E eu tenho a TUE, que é utilizada para alimentar cargas mais específicas, que precisam de maior potência, como no caso ar-condicionado, lava-louças, forno elétrico, fritadeiras elétricas e etc. Tá? Em relação ao TUG, as tomadas TUG são utilizadas para ligar mais de um tipo de equipamento, não no mesmo momento, ok? Então, são aquelas tomadas comuns que nós temos nas nossas residências. Utiliza-se como mínimo, de acordo com a norma, 2,5 milímetros quadrados de cabo. Seus disjuntores devem ter, quando conectados, no máximo o valor de 10 amperes para o quê? Brecar a corrente, tá? Então, esse valor. As tomadas TUG são agrupadas em um circuito que suporta uma potência de 1.200 watts para uma tensão de 127 volts. E se caso for de 2.200 watts, essa tensão sobe para 220, perdão. Já as tomadas do tipo TUE, como já foi mencionado, são utilizadas por equipamentos que precisam de maior potência para funcionar, como ar-condicionado, forno elétrico, cafeteiras, entre outros. Por quê? Eu estou utilizando temperatura. Quando eu vario temperatura, ou então que eu lido com ondas eletromagnéticas, como é o caso do micro-ondas, eu necessito de uma maior potência para que isso aconteça. Então, é comum, nesse caso, quando eu tenho as TUE, encontrar adaptadores para que essas tomadas, ou seja, um plug para uma corrente de 20 amperes, sendo que tem uma saída de 10 amperes e eu tenho um tubo para essa tomada em especial. Ok? Beleza. Então, nós temos esses tipos aqui de tomadas. A tomada do tipo comum e as tomadas do tipo quê? TUE. Tá ok? Beleza? Beleza, pessoal. Eu peguei esse material aqui do nosso tutor, o Hipólito, tá? Vocês querem que continuemos? Nós temos mais uma dúvida com relação a isso aqui? Alguém quer fazer alguma observação? Eu só quero perguntar se o senhor vai deixar esse slide disponível para nós aí. Claro que sim. Se vocês quiserem, eu já deixo hoje mesmo. Ah, então tá Pode bom. ser? Pode. Pode, Beleza. perfeitamente. Ficou bom, sim.
Beleza. Tranquilo, Paulo. Alguém falou alguma coisa aí? Quem foi? Oi. Não, eu falei o seguinte, tá tranquilo, tá? Tá tranquilo? Seguinte, gente. Tá. Pelo que eu alinhei com o professor Glauber, vocês vão ver sobre DPS e DF, tá? Então eu queria saber já com vocês aqui. Vocês querem que encerremos a aula agora mais ou quer que já a gente ande mais para frente? Porque nós temos muita aula ainda para frente, dá para fazer isso tranquilamente. Essa disciplina aqui tá tranquila, viu? Mas por mim tudo bem, professor. Deixa Tá eu tudo ver bem. o povo aí, o que o povo vai falar aí. Vai, vamos lá, Pra mim, gente. é tranquila, Paulo. Eu não tenho dúvida nessa parte aí, não. Tá super tranquilo mesmo. Agora tem que ver com a turma aí. Não, beleza. Então, tranquilo, viu? Então, podemos encerrar aqui? Pode, então. Beleza. Então, é o seguinte, gente. Antes de nós terminarmos,